Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela do 8º ano e temos uma aula sensacional para hoje. Nós temos a aula de figuras de linguagem. O nome da aula é Tecendo Imagens. Olha o objeto do nosso conhecimento. Figuras de linguagem, figuras de construção. Vamos para a nossa aula? Figuras de linguagem são algumas estratégias que o orador ou o escritor usam para tornar a mensagem que eles transmitem mais expressivas. As figuras de linguagem são importantes, pois, sabendo identificá-las, é possível interpretar melhor os diferentes tipos de textos, estratégias, viu? Compreender e saber usar as figuras de linguagem capacita o uso mais eficaz da linguagem como fenômeno social, ajudando a vislumbrar o simbolismo de algumas conversas e obras literárias. Por exemplo, as figuras de linguagem de construção ou sintaxe ocorrem quando desejamos fazer alterações intencionais das estruturas sintáticas dos enunciados com o objetivo de atribuir maior expressividade do seu significado. Figuras de linguagem de construção ou sintaxe. Quando esses recursos são utilizados, ocorrem inversões, omissões e repetições que levam a uma maior ênfase. Assim, de modo geral, o sentido lógico do enunciado é substituído por outro, mais expressivo. Vamos estudar algumas figuras de linguagem hoje, como assíndeto, polissíndeto, elipse. E essas figuras de linguagem são figuras de construção ou sintaxe. Vamos estudar também anáfora. Mas para entender melhor, vamos ver um vídeo? A estrela. Vi uma estrela tão alta. Vi uma estrela tão fria. Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta. Era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia e eu via na sombra funda? Responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Manuel Bandeira. Como nós pudemos ver nesse poema, a repetição. Repete a estrela várias vezes em vários versos. Isso é proposital. Esta é uma figura de linguagem. É a figura chamada anáfora, que é a repetição de um ou mais termos no início dos versos ou no início de algumas frases. Vamos ver alguns exemplos? Este, aliás, acompanhou a narração da mulher em silêncio com os olhos no teto. Naturalmente não queria incorrer na pecha de fraco, mas a fraqueza, se o era, começou nos gestos. Ele ergueu-se, ele sentou-se, ele acendeu um charuto, ele retificou a posição de um vaso. Esse texto é de Machado de Assis. Temos um outro exemplo também, de uma música de Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Então, são exemplos de anáfora. Nossa próxima figura de linguagem de construção é pleonasmo. Pleonasmo é a repetição de algum termo da frase com o intuito de dar ênfase a uma ideia. Vamos ver os exemplos? Temos os exemplos. Vi adoravelmente visto o rostinho do bebê. Vamos ver mais um exemplo? Viva a sua vida.
E um terceiro exemplo, Nicanor sorriu um sorriso triste ao se despedir para sempre de seu grande amigo. Porém, olha aí, atenção! Quando nós falamos em pleonasmo, precisamos tomar cuidado com o pleonasmo vicioso. Vamos ver qual é. Entrar para dentro, sair para fora. Isto é pleonasmo vicioso. O pleonasmo, como nós vimos os exemplos, são usados para dar ênfase a obras literárias. Num texto comum, quando nós usamos esses termos, são pleonasmos viciosos. Então, são erros, são vícios de linguagem. Não deve ser usado, ok? Vamos ver mais uma figura de linguagem? Polissíndeto. É a repetição de conjunção coordenativa, principalmente a conjunção e. Vamos ver exemplos? Temos exemplo. Eles gritam e cantam e choram e comemoram assim a vitória. Vejam o e. É uma conjunção que está sendo repetida. Vamos ver mais um exemplo. Temos esse exemplo. Sabe que é difícil ser aprovado, mas tenta, mas estuda, mas vai em frente. Olha a conjunção mas, sendo repetida também. É a figura de linguagem polissíndeto. Olha mais um exemplo. Mariana, aos 12 anos, cantava e gritava e dançava e pulava e era aquela festa. Conjunção e repetida. Vamos ver mais uma figura de linguagem? Assíndeto. Ao contrário do polissíndeto, o assíndeto é uma figura de construção sintaxe caracterizada pela ausência das conjunções coordenadas. Então, ela é assíndeto, figura de construção e sintaxe. Tá? É essa ausência de conjunção que a caracteriza. Vamos ver? O assíndeto muitas vezes gera efeito de extensão à enumeração em um texto. Temos aí então exemplos. Tens moradia, tens alimento, tens roupa lavada, tens roupa passada, tens amor. Percebam que uma oração foi ligada à outra apenas por vírgula, sem conjunção. Isso é assíndeto. Maria correu, pegou o ônibus, foi para o trabalho. Assíndeto também. E o outro exemplo, ela é doce, perigosa, amada, estranha. Então, assíndeto é a ausência de conjunção. As orações são ligadas dentro de um período apenas através de vírgula. Temos mais uma figura de linguagem, que é elipse. A elipse é uma omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso. Entretanto, que são facilmente identificáveis pelo interlocutor ou receptor. Vamos ver exemplo? Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Machado de Assis. O que foi omitido aí? O verbo haver. Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Olha o exemplo 2. Estávamos felizes com o resultado dos exames. Nós costumamos escrever assim, né? Que é o sujeito oculto no caso. Nesse caso, a conjugação do verbo estávamos propõe o termo oculto nós. Vamos ver mais um exemplo? Temos aí, à tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Carlos Drummond de Andrade. Olha como ficaria. À tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Então foi a omissão da conjunção se. Ok? Vamos para o nosso aplicando. Vamos para a nossa questão? Identifique a alternativa que classificou incorretamente
a figura de sintaxe presente nas orações abaixo. Vamos ver. Letra A. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Elipse. B. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Machado de Assis. Pleonasmo. Letra C. E correm, e pulam, e dançam. Polissíndeto. E letra D. A mim ninguém me engana. Pleonasmo. Qual das alternativas fez a classificação incorreta da figura de linguagem? Vamos ver? Letra B. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Foi dito que seria pleonasmo, mas não é pleonasmo. Vamos ver os comentários. Esse comentário vai ser feito a cada alternativa, ok? Na alternativa A, veio sem pinturas, em vestido leve, em sandálias coloridas, elipse. Temos uma elipse, pois fica omitido o termo em, que foi expresso anteriormente. Também temos letra B. Na alternativa D, temos a resposta correta. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos, de Machado de Assis. Temos, pois, uma anáfora, isto é, a repetição da palavra nem. Pleonasmo é a repetição de termos para enfatizar uma ideia. Na alternativa C, e correm, e pulam, e dançam, polissíndeto, está correto, olha aí. A classificação foi feita corretamente, pois os termos aí, a repetição da conjunção e. E temos a alternativa D. Na alternativa D, a mim ninguém me engana. Pleonasmo. Foi classificada corretamente, pois a repetição dos pronomes correspondentes mim e me reforça a ideia de que não serei enganado. Ok? Agora vamos para as nossas considerações finais. Hoje nós estudamos figuras de linguagem de construção ou sintaxe. Então, figuras de linguagem de construção. Anáfora é aquela figura de linguagem que consiste na repetição de termos, seja no início do verso ou início de frases, para dar ênfase à ideia do autor ou do poeta. A figura de linguagem pleonasmo é uma figura que consiste em viver a vida, sorrir o sorriso. Então ele repete termos para dar ênfase também, mas não início de frases como anáfora, ok? Então na mesma frase ou no mesmo verso há a repetição, isso é pleonasmo. Porém, se a obra não for literária, se for um texto comum e eu usar o pleonasmo, eu estarei incorrendo num erro grave, que é o vício de linguagem, que é o pleonasmo vicioso, entrar para fora, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, totalmente errado, não se usa, ok? Estudamos também polissíndeto. Polissíndeto é a figura de linguagem de construção onde repete-se conjunções, ligando uma oração a outra dentro de um período. Geralmente, a conjunção e, mas pode ocorrer com outras também. Temos a assíndeto, que ao contrário de polissíndeto, não tem conjunção alguma. E aí, as orações são ligadas entre si, dentro de um período, apenas através de vírgula. E estudamos também elipse. Elipse é a omissão de um termo dentro de um verso, dentro de uma estrofe, dentro de um texto, porém é perfeitamente entendível aquela omissão, ok? Queremos agradecer a todos pela aula de hoje, por tudo que pudemos aprender juntos e convidamos vocês a nos seguirem no YouTube. Inscrevam-se, @Contraturno Digital.
Tchau, pessoal. Até a próxima.